Depois daquela confusão de resgatar 4 carros em um rolo muito louco, eu não resisti e acabei comprando um deles pra mim. O coração falou mais alto por ser um carro diferente, raro e cheio de histórias. Começamos a saga então do... Já tô aqui então com a minha nova aquisição, que é um Gurgel Super Mini 1992, que eu tô super animada pra mexer nele, porque é um carro super diferente. O Gurgel Super Mini, ele é uma evolução do BR-800, porque o Gurgel, ele tinha que modernizar o BR-800, fazer alguma coisa diferente pra se diferenciar dos 1.0 que tava assim dominando o mercado. E foi por isso que esse modelo ganhou mais 10 centímetros entre eixos pra ter mais espaço na parte de dentro. O que o Luca falou que não muda muito o conforto, mas claro que muda, Luca. Nossa senhora, eu queria sentar aqui com você, mas o banco tá quebrado. O meu Super Mini tá muito ruim, Luca. Ainda tá ruim, né? Vai dar um jeito. Aí esse modelo que também já não tem o vidro fixo mais pra ter um porta-mala. Não que seja muito grande, né, Luca? Mas de alguma coisa. Verdade. Fizeram um painelzinho mais bonito também do que o BR-800, mais desenhado, né, pelo que eu pesquisei. E realmente, cara, até que é bem bonitinho. E o motor, que era pra ser o original, 2 cilindros, aqui não tá o motor original, tá o motor do Fusca. 1000 e o quê, Lucas? Que dia que eu não lembro? Eu acho que é 1500. Não lembro, depois vamos descobrir. Mas aqui tá o motor a ar e o original não era pra ser. Mas enfim, acredito que eu vou manter esse motor mesmo, até porque nem sei onde eu vou achar o motor original. Fora que era só 30 e poucos cavalos, se não me engano, muito, muito fraquinho. Então antes de ficar do Fusca mesmo, que a gente dá um grau, vai ficar top. Finalizou toda a produção em 1994, que foi quando a Gurgel quebrou mesmo, por conta de taxas do governo, que tinha... Eles tinham o privilégio de não ter certas taxas e depois liberou pra todo mundo. E meio que o mercado engoliu a Gurgel, né? Então não teve muito espaço, então 94 faliu. Mas a gente tem um exemplar aqui dos 1.500 mais ou menos fabricados. Até que é raro, né, Luca? Vamos considerar raro. E a gente vai começar os trabalhos nele aqui então, porque tem, parece que não, mas tem muita coisa pra fazer. Acho que vamos começar desmontando pra começar a achar as surpresas que a gente sempre acha nos carros resgatados. Bora! Diz o tio Peruca que era só um encaixe, mas não sei, Luca. Essa bolotinha, ela é encaixada. Ela é meio durinha, né? Certeza? De cá você conseguiu, né? De cá já. Olha lá. É uma bolinha também. Aqui na espruga. Tcharam! Do que será que é isso aqui? Uai, pelo que eu pesquisei, diz que é de um Uno. Eu não sei se é os milho de um Uno, não sei. Farolzinho. Meio grande, né? Eu achei pequeno. Não, achei... Não, pra ser um milho é grande. É. Quebrou na fibra, Jorge. Já tá quebrado praticamente. Ai. Tá achando que nasceu aí, ui? Só tem a lâmpada. Vai usar esse aqui mesmo? Ó, o de lá tá descascado por dentro. Outro, então. Não? Não. Tive que segurar aqui a porca. Vou ligar de bico, porque a chave 13 ali não cabe. Tá dando certo. Será que esse aqui é original? É bem provável que não. Tive que apelar pra uma touca. Cara, hoje tá frio, não dá? Hoje deu uma esfriada. Ah, você também tá de touca. Você tá me julgando, mas também tá, ué. É pra coisar a orelha, né? Esquentar. Eu não queria ter cortado aqui os fios do milha, mas não tem conector ali. Então provavelmente deram uma adaptada nesses farolzinhos aqui. Mas o que eu achei bonito. Porém, quando o assunto é modificação, eu não participo dessa conversa. Zé Frizinho, eu gosto de tudo original. Todo mundo odiamos parafuso fenda, estamos de acordo? Fora que fenda aqui, Philips de cá, cadê o padrão? Que nojo! Juntou água. E a lâmpada fica assim mesmo, deitada. Uhum. Não era pra ser pra frente. Não muda nada não. Ela reflete. Tem que descobrir de que carro que é isso aí, né? Do Gurgel hoje. Então, algumas peças são compartilhadas, né? Todas, na verdade. Bom, a gente que... Você viu o que eu fiz? Não, vamos guardar a seda, ele sabe o que é. Eu... Pá! Que você tá rindo? Eu que não gravei, o Luke tá até chorando de Eu rir. desmontei esse lado de cá, o tecidinho aqui, pra ver se tinha os parafusos por dentro.
Que esse retrovisor aqui é de Volkswagen. Isso, a gente quer tirar os retrovisor. Aí o Luca foi como se fosse um carro normal. É um Meu retrovisor amigo. de carro de normal, ele é 3 parafusos por dentro. Então o Luca tirou a borracha, tirou o tecidinho. Mostra lá como é que tá. E nada. E não tem nenhum parafuso segurando, falei, uai. É que tá escuro, mas não tem nenhum parafuso ali dentro. Aí eu fui fuçar, né? Como é, Luca? Vai, tá forçando o retrovisor pra lá. Eu falei, o que aconteceu? Olha ali dentro. Tem um parafuso aqui, ó. É assim que se tira. Que coisa, não? Prendeu? Cara, nunca vi isso na minha vida. Tá vendo agora, Jorge. Um super carro. Parece que tá colado também, Luca. Será? O que? Não é vestígios? Ah, não. É tinta. Eu acho que não. Borrachinha diferente. Que paz é tirar essa borracha aqui de acabamento e não estar podre. É. Fibra é vida. E aí ela é segurada por essa chapinha aqui, ó. Uma atrás e outra aqui na frente. Muito engraçado também, né, Luca? Porque rosqueia como se fosse um pino. Opa! Minha mão tá tão congelada que perdendo o tato. Sem podres. Ela vai mexer só com fibra agora. Dei uma pausa ali que eu tava ajudando o Henrique a gravar um conteúdo e os meninos ficaram aqui por conta de tirar a lanterna e os vidros pra mim pra adiantar. E aí, pode ir tirando, meninos, que a gente cortou as borrachas pra gente achar outro, seja o que Deus quiser. Mas tinha que cortar, tá tudo velho, como que a gente... Ela tá ressecada por fora, tá feio. Olha o trem que eu acho, cadê? Locaiado aqui. O que é? Aqui e aqui. Não sei se É dele do... mesmo. Acho que é da próprio- máquina que faz o vidro que deixa. De lá tem. O que você achou, Gabiludo? Da hora, né? Só não tem muito espaço, mas da hora. Quem gosta de espaço é astronauta. É, o que tá escrito no vidro. Então depois a gente pesquisa que carro o Gurgel usou na época de borrachas doadoras Eu já mesmo. pesquisei. É borracha do Gol. A borracha traseira do Gol quadrado. Beleza, mas aqui me dá medo é as laterais, que são essas aqui, ó. Diz o tio Luquinho que é do Gol quadrado também. Ah, pesquisas que eu fiz, né? Diz que a do Gol quadrado fixo, lateral também dá. É adaptado que o pessoal faz, sabe? Dá pra confiar, Gabiludo? Não é o original, mas é adaptado, vai dar certo. Não, Porque aqui não vai ter original. Como que eu vou deixar isso aqui? Olha que horror. A massinha resolve. Massa na borracha. Você tá passando muito tempo com o Henrique. Então, cortar ele. Olha, vasculante. E aí, tem muito podre aqui, Luca? Uai, tá com bastante ferrugem. Nossa, tem que tornar tudo feio. Caramba, hein? Tá louco, carro de fibra é bom, hein? Tadinho. É bem duas camadas mesmo, né? Ó, agora, esse aqui também é do Gol quadrado, Luca? Pelo que eu pesquisei, sim, adapta, né? Não sei se é do Gol quadrado. Tá, a gente vai tentar adaptar, a gente vai conseguir adaptar, mas não É, sei se alguém souber que vende, né? Também é legal. Isso, a gente tá de olho nos comentários. Mas o vidro, olha só, tá quebrado. Ó. Esse vídeo dá pra fazer. E pra achar pra comprar, provavelmente não. Então a gente vai ter que mandar fazer. Ah, mas né, já fez vidro pro desbravador, pro ferrusca. Esse aí é reto, é mais de boa. O Gurgel vai ser de boa. Cuidado, Luca. Estamos falando de R$600. Só isso? Quebrado aqui, né? Isso que não recupera na fibra. O carro é de fibra, né? Isso aqui a gente já tirou. É um cara de duro tirar desses conector aqui. Mas... que sujeira, hein? Deu trabalho, mas lanterninhas então fora. Pedi pro tio Peruca tirar aqui a ponteira também, porque além de atrapalhar o acesso pro laminar que aqui tá quebrado, a ponteira que tava aqui tava muito feia. Então já tirei fora pra colocar outra. É quando vem o modelo original, Luca. Lá vai eu atrás do modelo original. Tem Não, mas... vários modelos de roda. sério? Tem, olha que tanto de roda que o pessoal usa. O Luca... Essa aqui parece. É, o tio Peruca tá procurando ali agora se essas rodas são originais ou não. Bom, não sei. Deixa eu ver o que mais. Ah, a gente tirou a antena. Tá bem aqui, ó. Vou colocar na caixa de coisas que eu coloquei do Gurgel. O Luca falou assim, eu nunca vi um carro caber na caixa.
Eu fiquei tipo, agora você viu. As peças coube tudo numa caixa, então. É, tudo coube numa caixinha, né? O carro inteiro coube numa caixa. Bom, por fora, eu acho que é isso. A gente tem que partir pra desmontagem interna, porque como a intenção é lixar, jogar uma tinta, vai sujar bastante. Então tem que ter menos coisa possível pra sujar menos coisa possível. Bora! O que é, Tipiru? Você tá reclamando aí? O parafuso tá travado. Eu não entendo, o carro é de fibra, mas todos os parafusos dele tá tudo travado. Esse aqui não, esse aqui tá novo. E é Philips, então tá meio que roçado. Tava tentando tirar o carpete também, tá super difícil. Olha aqui, passa por dentro do painel. Como que eu vou tirar isso? Vou ter que tirar o painel pra tirar o carpete. Enfim, né? Os bancos são, assim, extremamente leves. Pensa num banco leve. Só que esse daqui, ó, tá quebrado. Então a gente vai ter que soldar. Onde não vai achar um banco no Gurgel? Eu espero que esse banco aqui seja o original. Mas deve ser, né, Lu? Quebradão, né? Esse aqui já tá melhor. Esse aqui tá bem bom. Cara, é muito leve. Olha que o banco traseiro dá pra jogar pra cima e pegar. É muito, muito leve. Ah, esse também saiu, Luca? Cara, eu nunca vi um banco tão leve na minha vida, juro. A parte interna aqui, por enquanto, vai ser isso. Eu queria tirar o carpete, só que... Gente, sério, se eu tirar isso aqui, eu acho que nunca mais coloco no lugar. Além de ser tudo colado, ele vai muito bem preso em todos os lugares, sabe? É, se for tentar tirar, ele vai rasgar. E o bom é que o carro é de fibra, não vai estar podre por baixo. Tem que ver se não está quebrado, que é o caso aqui onde está a bateria. A única coisa que está quebrado, aparentemente. Mas pôr no elevador, dá uma conferida. Isso que eu ia falar pro Henrique. Ah, tá não, né? Quebrado. Eu acho que não tá quebrado, mas vamos fazer a funilaria nele assim, porque aqui fora vai fazer menos sujeira lá no barracão. E depois que a gente lixar tudo, nós põe no elevador. Se tiver quebrado, você vai laminar. Fácil, fácil. Já que você tá trabalhando com fibra mesmo, porque um reparo aqui o Henrique já tem que fazer, que é onde vai a bateria. Aqui onde fica a bateria é debaixo do banco, né? Praticamente ali. Bem aqui, né? É debaixo do banco, né? Debaixo do banco. Isso. Então, aqui, por causa do peso da bateria, quebrou. Aqui é plástico. Aqui fizeram até o gambiarra aqui, colaram com rebite aqui. Eu pensei assim, ó, a gente fazer um caixote de fibra ou fazer de chapa. Solda ele, vem, encaixa aqui e parafusa ele. Aí fica um suporte resistente. A gente vai ver o que é melhor, né? Fibra ou chapa, já que eu... Fazer de fibra, não sei, acho que é melhor. O carro... Questão de apodrecer, né? o carro já é de fibra, né? A gente consegue coletar essas medidas aqui, passa pra fibra, faz um caixotinho, desce e encaixa aqui perfeito. Isso daqui já é do Gurgel mesmo, que é Isso. uma coisa que eu não gostei muito, porque olha que fica meio baixo, né? Quebrado, ó. Aí tá quebrado. Mas olha só a distância que fica do chão. Fica baixo, né? E não tem como arrumar isso. Já é do carro mesmo. Não tem lugar para pôr a bateria. Atrás o porta-malas é pequeno, já tem o step. Na frente ocupa o motor, né? Não tem espaço. Então o que sobrou... Vamos só refazer o que já existe. Deve ser original? Depois não vai colocar ele no elevador, mas aparentemente tá bom. Suspensão não, essas coisas não. Tração traseira. Quero ver que diferencial que é isso. Fecho de mola atrás. Fecho de molas, viu? E meu carro é chique. Bora começar nas lixas então? Tá pronta já. Ansioso? A lixa tá pronta. Eu tenho 2 rapazes pra me ajudar aqui hoje a lixar. Teu cabelo. Não, é você? É, o cabeludo? Eu não. Eu acho que um dos maiores
trabalho ou defeitinho chato, digamos assim, desse carro é esse verniz lascando, tá vendo aqui tanto? Tá no teto e no capô também. Fora os pés de Bastante. galinha, né? Fora os pés de galinha. Mas aqui, nesse caso aqui tá saindo, ó. Tá saindo tudo. Que lixa está entrando aí? Essa aqui é 80. Ah, Mas como essa tá na aqui Rokit, você pode ver que não ela não agride deixa tanto. arranhão. É, Porque ela bom. lixa sempre no próprio eixo e assim. Ela não deixa arranhão. Tá Se com fosse um taco aí, fica arranhão. bastante mesmo. Esse carro aqui não tá ruim, né? Tem carro de fibra que ele fica muito tempo no sol, na chuva, e a casca ele acaba descascando, então a gente tem que decapar o carro inteiro. Aí tem que entrar com um disco muito agressivo e deixar na própria fibra, tirar todo o material. Esse carro ainda tá bom ainda. De repente, algumas partes vai ter que fazer isso. Não sei. Aqui, ó. Essa porta aqui vai. Os pés de galinha que eles Isso. falam isso aqui, ó, tá Aqui tá vendo? trincando. Aqui ou é muita massa ou a fibra deu alguma coisa, como que fala? Uma sujeira, uma Reação. reação de química ali, sabe? Olha só como Então o tem capô que tá tirar. descascado. Aqui é verniz. Aí vai ser mais fácil que o teto. Ê, Gurgelzinho, você vai Você ficar... falou que o para-choque ele é uma peça única? É uma carroceria inteiriça? Não, o para-choque sai. Qual que é única? O Eu traseiro? vou observando aqui, ó. Ele sai aqui, ó. Junto com a mini Ele frente. tem um corte aqui e tem um corte subindo aqui, ó. Então sai isso aqui, ó. E a mini frente junto. Eu acredito que seja pra facilitar a montagem do motor. Entendi. E o traseiro? Aqui- O traseiro é emendado? O traseiro é tudo junto. Ah, tá. É uma peça única. Engraçado não sair para-choque. É bom para o motor. Eu, por ser carro de fibra, se eu fosse construir um carro hoje, eu faria assim também. Faz uma carroceria que desce. Mas- Eles fazem um para-choque que sai por questão de manutenção. Tipo, é um lugar que esbarra, bate, então se quebrar, você tira e põe outro. Mas eu faria uma carroceria inteiriça sem problema. Só sei que o Gurgelzinho vai ficar lindão. Ô, o Cabeludo tem um dom muito engraçado, cara. Ele usa o pé dele de banco. Como que você consegue fazer Sei isso? lá, eu não sei, ué. Tenta aí, Luca, tenta aí. Não consigo, eu tentei. Tá louco, você é muito quebrado, Cabeludo. Articulável. Olha a perna fica tudo quebrada. E não dorme, não fica pinicando, não. Não. Assim dói. Dependendo. Assim dói. Como é bom ser jovem, né, Luca? Tá doido? Bom, cara. Lá assim também é. Pô. Eu improvisar, né? Não precisar de banco. Gurgelzinho, nosso super mini, todo lixado. Nunca foi tão fácil lixar um carro inteiro assim. Um carro muito pequeno. Aí, ó, uma vantagem, tá vendo? Fora que a fibra também tem a vantagem de não achar podre, de não achar amassado. Porém, quebrado a gente tá tendo, ó. A gente tá tendo em alguns pontos. E também a coisa tá feia, ó. E aí a gente vai ter que fazer uma laminação então. E depois, próximos passos depois da laminação é passar uma massinha em cima e primer, funilaria, preparação, pintura normal como um carro de lata normal. Tô muito ansiosa pra pintar esse carrinho aqui. Escolher a cor também, porque o tio Luquinha quer que eu tire aquela barra preta dele aqui. Não sei. O teto branco a gente gostou, mas essa barra preta que a gente não sabe se vai manter. E aqui dentro do barracão, o nosso G3 GTI tá só aguardando os próximos passos. Nesse vídeo tem um spoiler, tá? Porque o próximo vídeo provavelmente é do G3 GTI, porque a gente tá esperando aqui o Tata com mais novidades, mais peças. Mas olha só o que já tá no lugar. Spoiler. Em breve, vídeo dele. Será que funciona no próximo? Tomara que sim. Eu acho que a trinca mais feia desse Gurgel era aqui, porque realmente chegou a
partir. Não é trinca, já quebrou. É mesmo. verdade. O outro que eu tava lixando ali é trinca, aí lá eu faço a laminação por cima. E aí o Henrique teve que terminar de quebrar, ainda mais que já tava quebrado, pra alinhar. Aí você pode ver que ficou alinhadinho. Ele tava assim, ó, batendo em cima, mas não tava Alinhando. Eu cortei, aí ele fez, tava assim, ó. Cortei e fez assim. Aí agora eu pus essa chapinha aqui pra deixar reto. Aí eu faço a laminação por trás, reforço, depois eu tiro e a gente alinha aqui com massa. Eu tiro aqui Não essas lamina capas. por fora? Só nos últimos casos. Aí o que eu faço? Pra laminar por fora eu tenho que abrir uma vala, porque a trinca tá assim, ó. Eu faço uma vala, eu faço a laminação. E ali vai ter que ser por fora. É, aqui é por fora, porque a gente não tem acesso por dentro. Aqui é uma coluna lá, deu uma trinca. Aí eu fiz a abertura, faço a laminação, tiro essa massa em volta, lamina e lixa. É, não é difícil não, é fácil, cara. É muito fácil trabalhar com carro de fibra. Eu acho melhor que trabalhar com carro de lata. Os maiores reparos que tem que fazer aqui, fora o motor, né? Que a gente tem que deixar o motor redondinho. Mas os maiores reparos que tem que fazer no Gurgel é isso aqui, tá? É o carro mais Eu fácil. acho, né? É o carro mais fácil que a Dani pegou até hoje. Imagina o mais difícil. Só uma pausa aqui na preparação pra laminação. Porque eu tenho uma notícia pra contar pra vocês. Chegou o carro velho. Não, Mentira. tá indo embora coisa velha. O caminhão, no último vídeo, eu não sabia se ia arrumar ou se ia ver. Eu não queria que ele fosse embora. Mas como não é nosso, né, Henrique? Foi embora. O caminhão que a gente não sabia se ia arrumar ou se ia dar rolo, adivinha? Deu rolo. E ele tá indo embora agora. Do jeito que tava, tá indo embora. Frank Style foi embora, gente. Só sei que ele virou esse Uno aqui. É isso. O rolo de hoje é esse. Se esse Uno vai estar aqui amanhã, acho que nem Deus sabe. Deixa eu voltar lá pro Gurgel, então. Vamos laminar aí. Isso. Pouco espaço. Até que não. Tem que ter as manhas. Aí, ó. Do pincel grande, nem é o pincel apropriado. É o que tem pra hoje, hein? É, hoje é sabadão, as lojas estão fechadas. Sabadão lá, 2 horas tá fechado. Interior de Minas. Eles já estão usando a escala 4x5 faz tempo. 4x5, como é que é? Sei lá. Eles trabalham de segunda a quinta aqui em Santana. Pode tirar a fitinha aqui. Pode. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que vai ter que reforçar por fora. O que você acha? Vamos tirar os grampos depois que secar mais. Aí a gente lixa e vê se precisa, porque eu fiz uma camada bem grossa por trás. Olha aqui, ó. Porque a fibra não secou ainda. Se precisar, a gente faz por fora, igual você vai fazer aqui agora. É, isso aí deixa comigo. Daiane Eu vai... sou boa na iluminação, eu só não gosto de mexer com esse negócio aqui, dessa fibra de vidro. É, ela coça. Coça muito. Usa fibra, Mas usa fica luva. bem, não dá bolha não, fica olhando pra você ver. Pronto então pra gente laminar. Gente não, né, Henrique? Eu vou fazer uma limpeza agora aqui nessa área. Com o thinner da Anjo, é claro. Todos os materiais de funilaria, tinta, tudo. Funilaria e pintura. Vai estar usando aqui do Gurgelzinho. É da Anjo. Qualidade, preciso nem falar, né? E tem um lançamento muito legal chegando de um primer, que é top, claro, porque é da Anjo, e tem um custo-benefício melhor. Então assim que chegar, vou estar mostrando pra vocês. Será que dá tempo da gente usar nele até o dia da pintura? Eu sei que tá a caminho, chegando. Tô muito ansiosa pra testar. É, eu gosto das coisas da Anjo, eu uso muito ali. Primer macio, massa macia. A tinta tem uma cobertura excelente. O verniz da Anjo é surreal, cara. Verniz dá aquele brilho molhadão mesmo. É, aqui a Daiane limpou porque tira a contaminação, porque se tiver sujeira, depois a fibra começa a dar bolha. Depois de tudo pintado, já pensou estragar? Aí não, hein? Livre. Cadê as tiras? Eu pus aqui, Daiane. Agora a Daiane vai pegar a fibra, aí ela vai molhar, ó. E agora, Uma caminha. e agora faz a camada. Isso.
Ela vai fazer isso 3 vezes, 3 camadas. Fácil, né, Dai? De fora é fácil, do jeito que você fez ali era difícil. É. É boa minha iluminação, não é? É boa. Eu não gosto de mexer com fibra, mas tudo bem. Ah, tendo luva, máscara, não tem perigo não. Ah, minha pele, sei lá, muito fina. Só de estar no ar, assim, que você corta, já coça o corpo inteiro. O pozinho entra nos poros, já irrita. Tá bom ainda? Falei. Aí, ó, depois que lixar, acabou. Aí a peça já tá reforçada e sem trinca. Esse trincado tá feio. Aqui, ó. Só que você colar por cima vai resolver. Pra não precisar comprar uns 20 pincel, né, Henrique? Fazer uma iluminação. Tem que salvar o pincel. Também com o thinner. Ficou reforçadão, né, Henrique? Aqui, ó, onde tinha partido, ó. Ó. Não vai precisar iluminar de fora, né? Não, eu molhei por fora. Mexe aí. Olha aí, mexe a folha inteira da lateral, mas aqui agora é só lixar e massinha plástica de acabamento. Poliéster. Aí é culuquinha, né? Culuquinha com anjo. É, aqui também você já fez por fora, cobriu a trinca, né, onde estava fragilizado. Forte, só lixar e também acabamento. Só lixar e pintar. Esse lado aqui foi, agora fazer o de lá, né? Agora, esse lado aqui era o pior lado. Era. Tinha quebrado. Agora de lá é só na porta mesmo, na folha de fora e algumas trinquinhas mínimas. De repente aqui os trabalhos com laminação, laminando, escureceu. Mas tá muito adiantado essa reforma. Como eu falei, o Henrique falou, pode ser que seja uma das reformas mais fáceis passou por aqui, porque tá rendendo, pelo menos por enquanto. Então não achamos nenhuma surpresa, tipo, meu Deus, que vai demorar. Por enquanto tá tranquilo. E eu tô com expectativa de ver esse gurgelzinho bem bonito. Será que vai ficar? Será que no próximo vídeo já é a pintura? Eu espero que sim. Porque eu não vejo a hora de ver ele pintado. Mas não escolhi a cor, não escolhi as combinações de cores, porque aqui tá com 3 cores, né? Não sei se eu vou manter, se eu vou trocar. Me ajuda a escolher, comenta aí. Então te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!